Galera, deixa eu avançar aqui. Vão deixando comentários aí, vão deixando a curtida, mas deixa eu avançar, ó, pessoal. Quero avançar para um próximo tema que é exatamente essa questão aí da sabotagem ao Brasil, tá, pessoal? A sabotagem ao Brasil. Tô aqui, ó, com Ladislau Dalbor e Nassif, tá, pessoal? Pô, duas figuras que eu respeito, tá? Eu respeito bastante, especialmente o Ladislau, né? O Nassif, acho que é um bom jornalista aí que a gente tem, né? Vamos ouvir o Nassif aqui, ó. Dólar alto e Selic alta só favorecem o capital especulativo. Vamos ver o que o Nassif vai trazer para nós aqui. Deixa a curtida, tá, pessoal? Deixa a curtida e diga no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é bem importante para o algoritmo compreender aqui que o vídeo é relevante. Quem puder se tornar membro aí, R$ 1,99 por mês, cai muito bem, tá, pessoal? Ganha selinho, tem emojis especiais para comentar, comentários são lidos com preferência, uma série de vantagens aí que o pessoal da comunidade tem, tá, pessoal? Estou a subir de novo, o Banco Central fez algumas intervenções. Você tem, final de ano, você sempre tem uma demanda maior por dólar, aí, por conta de viagens, por conta de fechamento de compromisso e tudo, mas nós estamos claramente dentro de um processo especulativo. Já tenho aqui colocado vários. E é interessante que esse sistema de metas inflacionárias está começando a ser questionado no mundo todo. Amanhã eu estou publicando um artigo de um articulista do Financial Times, colocando o paradoxo lá do Banco Central Europeu controlar a moeda. Ele fala, a moeda sempre foi expressão de poder de um país. A moeda tem que estar a serviço das estratégias, obviamente tem que manter a estabilidade, é um dos princípios, digamos, da moeda forte, mas tem que estar a serviço das estratégias geopolíticas do país. Então, ele fala, a Europa precisa ter transição energética, precisa ter a digitalização. E o que faz o Banco Central Europeu? Pensa exclusivamente na estabilidade da moeda, sem esses exageros malucos do nosso Banco Central. Então, o que ele defende? Tem que ter direcionamento de crédito. O Banco Central tem essa condição. Define aqui, para tal região, para tal setor lá prioritário, você vai ter aqui um custo de dinheiro menor. Ele tem essa condição. Aqui no Brasil, é específico. Por que você cria essa questão, que é um paradoxo, né? Você fala o seguinte, o país, para reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de juros, aumenta em 1 ponto a Selic e com anúncio de mais 2 pontos a Selic. Com a Selic 8% real, 8% acima da inflação, 9% acima do crescimento do PIB, a dinâmica da dívida fica irresistível, não tem ajuste fiscal que resolva. Daí o que o mercado fala? Não, como a dívida está... O governo não tem condição de segurar a relação dívida-PIB por conta dos juros, então vou aumentar mais juros. Gente, é de uma irracionalidade. Tudo bem que é papel dos economistas assim tentar dar uma legitimidade técnica para ganhos dos vitoriosos. Na realidade, os banqueiros não conseguem mais esconder que eles estão abertamente chantageando o Brasil, gente. Abertamente chantageando. De um lado é a chantagem do câmbio, né? E de outro lado é a chantagem dos juros, a sabotagem dos juros, né? Então é uma coisa que uma vai atrás da outra. O câmbio chantageia, joga o câmbio lá para cima para justificar o aumento dos juros. E é uma coisa extremamente perversa para o Brasil, isso aqui que está acontecendo. E está mais do que evidente que... Eu vou procurar esse vídeo aqui. Eu vou procurar esse vídeo da Globo News, pessoal. A Globo News, Miriam Leitão, a Miriam Leitão falando que o que está acontecendo no Brasil é uma chantagem de banqueiro, que não tem... Os dados da economia brasileira não permitem este câmbio que está sendo praticado. Miriam Leitão, gente. Sabe? Não é um socialista que está dizendo isso, não é o Portinho socialista que está falando isso. É a Miriam Leitão. Mas no Brasil chegou a um nível sem paralelo em termos de irracionalidade. É uma irracionalidade completa.
Não, mas se não der isso aqui, não vem o capital. Que capital que esse tipo de estratégia quer? Capital financeiro especulativo, aquele capital que vem para especular na bolsa, especular com títulos públicos. O capital que traz emprego, indústria, crescimento, que o Brasil precisa, é um capital que quer taxa de juros baixa, que quer câmbio estabilizado. E o Brasil tem plenas condições com as vantagens competitivas aí da transição energética, tudo, de fazer acordos com países, não esse acordo com a União Europeia, mas de fazer acordos com países para trazer transferência de tecnologia, trazer fábricas para cá, trazer aqui essa mudança das cadeias produtivas globais, começar a produzir aqui também. Isso que o Nassif falou, uma das maiores falácias que a gente ouve, gente. Que se baixar a taxa de juros, nós vamos ter uma fuga de capitais do Brasil, de investidores. Aqui que nós vamos ter fuga de investidores. Esses caras que estão aqui do capital internacional, eles são os rentistas. Eles estão aqui só por causa das aplicações financeiras. Esse capital deles não está produzindo nada no Brasil. Nada, não tem uma máquina de indústria funcionando por causa do dinheiro desses caras que estão vindo por causa de taxa de juros. É evidente que tem um monte de investidor aqui no Brasil, porque a taxa de juros do Brasil é a segunda maior taxa de juros do mundo hoje. Taxa de juros real, que é a taxa de juros praticada pelo Banco Central menos a inflação da taxa de juros real. A do Brasil é de algo, 8%, né? Nós ultrapassamos a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, gente. A Rússia praticava uma taxa de juro real maior que a nossa, mas é um país que está em guerra. O Brasil, com a economia azeitada, com o PIB crescendo 4%, desemprego lá embaixo, com a inflação controlada 4,75%, gente. Uma das menores inflações da OCDE atualmente. Por que a taxa de juros está subindo dessa forma? Não tem motivo nenhum. Nenhum. E o que o Nassif falou está certíssimo. Burguesia industrial que quer investir no Brasil quer taxa de juros baixa. Não quer taxa de juros alta. Tem que ter uma estratégia. Agora, o Banco Central, a maior loucura que se fez até agora no Banco Central foi essa maluquice de permitir um mandato de presidente do Banco Central nomeado por um presidente da República anterior para trabalhar na gestão posterior. O que o Roberto Campos Neto fez nesse período é inédito na história dos bancos centrais brasileiros aqui. A politização dele, o boicote dele, o terrorismo fiscal que ele começou a fazer desde fevereiro é inédito. Veja bem, se é o Roberto Campos Neto, a opinião dele não vale nada, nada. Ele não tem envergadura intelectual, mas é o presidente do Banco Central falando. Então, é um jogo terrível, terrível aí, que vamos ver como que o Galípolo vai enfrentar essa loucura. Tem que mudar esse sistema de metas inflacionárias. Isso é uma loucura. É uma loucura cuja único objetivo é preservar o capital. É preservar o capital, não é promover desenvolvimento, promover crescimento, não é promover o capital produtivo, aquele capital que investe em empresas e ganha com o crescimento das empresas. Perfeito, perfeito. O Nassif, em 4 minutinhos e meio, colocou perfeitamente, né? Essa meta de inflação do Brasil está completamente fora da nossa realidade, pessoal. Uma meta de 13,5% com a banda superior a 4,5% não é a nossa realidade. A nossa meta de inflação poderia ir para 7,5%, gente. Tranquilamente. Ninguém ia morrer se a nossa meta de inflação fosse entre 6,5% e 7%. E com isso, a nossa taxa de juros podia baixar para 8% tranquilamente. Tranquilamente. Mas não, praticamos uma meta irreal, completamente fora dos nossos paradigmas, e como disse o Nassif, que só beneficia o capital, a burguesia, rentista.
Tereza Vilela, esse debate de câmbio é fundamental. O sonho dos banqueiros é o Milei, que queria obrigar argentinos a fazer escambo em lugar de ganhar salários. É isso aí. Falamos muito sobre a Argentina ontem, na Voz Trabalhadora, aqui, Victor Pino, eu e Bruno Lima Rocha. Recomendo que assistam Vozes da América, tá, pessoal? Toda terça-feira, às 22h30, aqui no canal Vozes da América. E ontem abrimos o programa, ficamos 30 minutos debatendo a questão argentina e foi muito bom o programa, foi muito bom. Valmir de Camargo, Nassif é muito bom. Orlando Balbino, se o Banco Central não intervisse hoje, quanto estaria a taxa do dólar? Será que a alta do dólar também deve ser um aumento na procura para remessa ao exterior? Pode ser, se o Banco Central não intervisse, ia estar a 6,50, eu acho, né? Luiz Santos, Portinho, concordo com sua análise. Lembro que se o Lula se assumisse como comunista, ele nunca teria sido eleito. E o Brasil estaria muito empobrecido e desigual por conta disso. Cleusair Marchiori, o Haddad tem que fazer um malabarismo entre a Faria Lima e o governo. Tem a minha admiração. E o Gabriel Oliveira concordando com a Cleusair, dizendo que é isso, o Jones Manuel e a Companhia Limitada tem que entender esse contexto, às vezes até entendem, mas o ódio ao PT e o desejo de manter uma bolha que não leva a lugar algum fala mais alto. Só assim, para complementar o que o Nassif disse, eu vou trazer o cara que escreveu A Era do Capital Improdutivo. Aliás, junto com o Nassif aqui, tá junto com o Nassif, é o professor Ladislau Dalbor. Eu sou fã do professor Ladislau, né? Perseguido pela ditadura. Um cara sensacional. Professor Ladislau Dalbor, quem não conhece ainda, ele escreveu um livro que é A Era do Capital Improdutivo. Pessoal, há quase 10 anos atrás ele já escreveu esse livro. Tem em PDF lá no site dele, se não me engano é www.dalbor.org ou dalbor.com.br, alguma coisa assim. Tá? E neste livro ele explica exatamente o que esses canalhas rentistas fazem no Brasil, que é o pessoal que tem bilhões, são fundos de investimento, alguns têm trilhões até, tem trilhões alguns fundos de investimento, BlackRock e alguns outros aí, e eles ficam com dinheiro circulando pelo mundo atrás de altas rentabilidades, e eles não produzem nada. Nada. Eles não produzem um parafuso, essa gente. Bilionários, fundos bilionários, que não produzem um parafuso, não produzem um copo, não produzem um carregador de celular. Essa gente não produz nada, não produz uma xícara, nada. Eles só viajam pelo mundo com seus trilhões, investindo em fundos, quebrando países quando eles retiram os dinheiros dos fundos, tá? E atrás de altas rentabilidades. Essa é a realidade do capital improdutivo que Ladislau Dalbor explica muito bem. E nesse vídeo aqui, ele vai falar em 10 empresas que controlam metade do PIB mundial. Vamos ouvir aqui. Ladislau, a gente percebe aí que você tem globalmente aí essa nova tendência aí com essa revolução industrial aí em cima da telemática, uma disputa entre as big techs, as grandes empresas, ligadas ao Departamento de Estado nos Estados Unidos e os estados nacionais. Com a ida do Trump e do Elon Musk para lá, qual vai ser a ideia? Acabar com toda forma de Estado, com o exemplo do Milei, o Milei enaltecido, aí, inacreditável. O que é? A gente vai ter uma grande aldeia global controlada pelas big techs? Pessoal, antes de seguir com o Ladislau, é chato isso aqui, mas eu tenho que fazer, tá, pessoal? Deixa a curtida e diga no chat de que cidades estão assistindo, tá? Isso aqui é muito importante para nós. E essa pergunta do Nassif é importante, né? É o que é o dilema que a gente está vivendo hoje em dia, pessoal. Big techs e grandes fundos de investimento arruinando estados nacionais. É disso que a gente está falando, pessoal. Você sabe, eu fiz um livro que saiu, que eu recebi ontem, olha, da Digital Revolution, como funciona o sistema no nível global. Foi publicado lá numa editora de Cambridge, mas isso é uma colusão que se formou hoje, em que você tem o GAFAM, né? Google, Alphabet, enfim, todas
o controle da comunicação no mundo, né? Os gigantes da comunicação. Você tem as 10 maiores grupos de asset management, gestão de ativos, né? A gestão de ativos tem um excelente livro, que é um dossiê, Luiz, de como funciona. É muito, muito bem organizado. É diferente, não é um... São quem controla o que, como no mundo, sabe? Olha, eu já coloquei no meu site uma resenha desse livro, é uma ferramenta para nós, mas são 10 empresas de asset management financeiras no mundo, tá? Administram 50 trilhões de dólares, tá? Em 2022. Em 2022, o PIB mundial é 100 trilhões. Tá? Essas 10 empresas, BlackRock, State Street, Fidelity, JP Morgan, enfim, a UBS Suíça, né? Controlam a metade do PIB mundial. É nesse nível que estamos. Né? Agora, você pega... Eu peguei hoje... E aqui, pessoal, são essas empresas que o Ladislau Dalbor citou aqui, JP Morgan, BlackRock, Infinity, são essas que estão ganhando dinheiro aqui no Brasil com a taxa de juros do Campos Neto. É essa gente que está investindo aqui no Brasil, tirando o nosso dinheiro, são 800 bilhões do orçamento federal que vai para pagar juros para essa gente, tá? E o pessoal acha que o Haddad é o nosso inimigo. O pessoal fica batendo no Haddad. É o Haddad que é o inimigo do povo trabalhador. Diante desses sanguessugas do Brasil e dos serviçais deles, que o Campos Neto é serviçal dessa gente, pessoal. O Arthur Lira, o Campos Neto, quando a gente diz que eles são serviçais da burguesia, fica um negócio no ar. Mas quem são esses? Eles são serviçais de quem? Desses caras que o Ladislau falou aqui, pessoal. Esses caras que o Ladislau Dalbor falou aqui são os patrões do Campos Neto, do Arthur Lira e de todos os inimigos da classe trabalhadora. É essa gente, é dessa gente que a gente está falando, pessoal. Muito bom trazer esse vídeo do Ladislau para que a gente possa esclarecer esse ponto. Quem são os reais inimigos nossos? A estrutura de quem controla a indústria armamentista. Outro gigante interligado, sabe? Pega as 7 maiores empresas que estão nisso. Né? É muito interessante o processo. Quando você pega, por exemplo, eu uso esse exemplo dos planos de saúde no Brasil. Né? Quer dizer, o tipo de dreno que eu peguei da minha faxineira, certo? Onde é que ela põe o dinheiro do plano de saúde dela, que é a Notre Dame, né? Que, por sua vez, eu fui ver a estrutura da Notre Dame, que eu sou curioso, encontrei lá a BlackRock. Ou seja, está me entendendo? O dinheiro imaterial e os algoritmos e todo o sistema permite você drenar centavos reaisinhos de qualquer parte do mundo. É a capilarização do sistema de exploração através do sistema financeiro. De um lado, a capilarização e, de outro lado, essa articulação impressionante. Porque quando eu pego os grupos de produção de armas, dominantemente americanos, quem está entre os acionistas está a BlackRock, State Street, Vanguard, estão os mesmos, entende? Que estão na Reddor, que estão nos diversos grupos aqui. Ou seja, na realidade, formou-se com essas novas tecnologias online, né, e com os algoritmos, um sistema global de dreno que você pega o Zuckman, o Piketty, a Mazzucato, Michael Hudson, enfim, um monte de gente está simplesmente denunciando. Né? Isso aqui virou uma zona. Agora, para o Trump, né, que navega... Você sabe o que é? Esses grandes demagogos não são eles os responsáveis pelos dramas, mas sim quem coloca eles lá. Sim. O Hitler foi eleito, mas o Hitler, antes de ser eleito, ele teve reuniões na Ruhr, que é a região industrial alemã, teve reuniões com a Krupp, né, interessado nos armamentos, com a Siemens, com a Farben, enfim, com todo esse
esse grupo. Tá aí, professor Ladislau Dalbor, trazendo excelentes considerações, né? Excelentes para a gente aprofundar o debate, para esclarecer alguns pontos importantes, né? Vinícius aqui, ó, Campos Neto, inimigo do povo trabalhador. Luiz Santos, BlackRock está no controle de dezenas de empresas no Brasil. O Vinícius aqui, grande Luiz Portinho, obrigado, Vinícius, muito obrigado aí pela tua presença. Orlando Balbino, aplausos aqui.